Oiê, boa noite, tudo bem? Então, passando aqui para falar um pouquinho da entrada do Sol em Escorpião. Chegou o momento da profundidade, chegou o momento dos mergulhos profundos. Escorpião é o segundo signo da tríade de água. Água é a força de sentir, eu sinto, né? Água vai se infiltrando, então tem essa potência, né, de sentir, né, de se infiltrar nessa linha do sentir. A Terra é um planeta coberto por água, né? Apesar de ser terra, né, elemento terra, palpável, telúrico, é coberto por água e por isso estamos aqui, né? São os sensíveis que salvam o mundo, que salvam o planeta. A força de sentir. E aí, o que eu começo aqui dizendo? O Escorpião entrou, o Sol sob a égide de Escorpião entrou hoje às 0h51, horário de Brasília. E aí, Escorpião é esse signo da transmutação, né? É o segundo signo da tríade de água, então pega a energia do elemento água. Então vamos supor que cada elemento tem uma missão, e a missão da água é o sentir. Então começa com Câncer, né? Que é a missão empática, né? Eu coloco meu coração à sua disposição para você dividir sua dor comigo, que uma dor dividida é uma dor menos doída. E aí Câncer sente tudo que pode para ajudar na dor do coleguinha. E aí vai para Escorpião, né? Mantendo o elemento água. Escorpião é o signo da transmutação, né? A força de transmutar. Então é como se fosse aquele que tem que descer lá nas camadas mais baixas da Terra, onde tem lava vulcânica, né? Placas tectônicas. E Escorpião desce, pega um pouco daquela dor absurda, aquela tristeza abissal que é aquela lava vulcânica, queima a mão, se queima, cai na lava vulcânica, enfim, mas volta. Isso tudo a gente imaginando, teoricamente, indo pelo pré-sal, tá? Porque é pela força do sentir. Então vai pelo mar, vai pela água, e aí volta, né? Faz todo o caminho de volta com a lava vulcânica ali na mão, e entende que não pode entregar para ninguém aquela sombra abissal, aquela tristeza absurda que é aquela lava vulcânica. Então, Escorpião transmuta, né? E aí transforma aquela lava vulcânica num enfeite. Que aí pode ser o enfeite que você quiser, tá? Porque a gente tá viajando aqui. Normalmente eu brinco que é uma bola de Natal, um chaveirinho, cubo mágico, enfim. E aí, mantendo a missão de água, vai entregar para o terceiro signo da tríade de água, que é Peixes, lá em março, mais ou menos, né? Que é o final do ano astrológico, que é a arte de transcender. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui só na transmutação. E o que acontece com os escorpianos? Os escorpianos são filhinhos de Plutão barra Marte, né? Porque para a astronomia Plutão não é mais planeta, né? É anão, porque não tem peso nem anéis suficientes para ser considerado planeta. Para a astrologia tropical, ainda é planeta sim, né? Planeta é a maior hierarquia que a gente tem dentro da astrologia tropical. Dentro da astrologia, na verdade, né? É como se fossem os papais, né? Dos signos e os donos das casas. Mas em algum momento, muito provavelmente, vai deixar de ser considerado planeta. E aí, Escorpião, que até 1930 era regido por Marte, volta a ser regido por Marte, né? E Marte tem o arquétipo do deus da guerra, né? Então fala muito dessa energia de guerra, dessa energia de linha de frente, dessa energia de fronte de batalha. Tudo isso é Marte, né? E aí, não só por isso, mas os filhinhos de Marte normalmente são esses filhinhos mais mal falados, execrados, né? Que quando a gente fala de signo, a gente vai falar, qual o seu signo? Eu sou Áries, a pessoa, ariano. Qual o seu signo? Escorpião. Escorpiano. Apesar de ser ainda considerado filho de Plutão, o Escorpião tem essa forte ligação com Marte, né? Então a gente pode dizer que ele é afilhadinho de Marte e provavelmente em algum momento ele voltará para a regência de Marte oficialmente, né? Então tem essa força de guerra, né? Não que Plutão vá deixar de iluminar Escorpião, né? Não é isso. Mas é porque se for realmente desconsiderado planeta, se sair da égide de planeta, volta para a regência de Marte. E aí Plutão é um planeta frio, mais distante do Sol. Então fala da onde a gente precisa se autotransformar, né? O que a gente precisa olhar, onde moram as nossas sombras, né? Tá sempre ali apontando para as nossas sombras. E Marte
essa força de guerra, né? O guerreiro, que algumas vezes pode ser guerrilheiro do zodíaco também. Então, o escorpião tem dentro de si essa força de guerra, não tem jeito, né? Essa transmutação, mas se você não tiver dentro de você uma força, né, de fronte de batalha, você não vai descer na lava vulcânica. Você vai querer andar no jardim celeste, né? Você vai querer passear, né, pelos lagos bonitos da atmosfera. Você não vai querer descer na lava vulcânica se você não for um pouco guerrilheiro, né? Isso é um fato. Então, escorpião tem dentro de si essa energia para transmutar, né? A grande macete de escorpião é que escorpião faz isso muito pela força do seu sentir, né? Então, é extremamente sensitivo, né? Se mete nessas profundezas, nesses buracos extremamente profundos para conseguir transmutar. Só que até a gente perceber isso demora, né? Porque metade de mim é escorpião, né? Sou gêmeos e fiquei enchendo o saco bastante na época de gêmeos. Ah, o melhor signo, que tá. Mas é mentira, não tem o melhor signo, tá? Escorpião é um signo muito querido pra mim, porque é o signo, a metade de mim. Minha lua, meu ascendente é escorpião. E falando de astrologia kármica, tenho certeza que em outra vida eu era escorpiana, né? Então, quem olha pra mim de cara, me vê escorpiana, né? Depois, já conhecendo, vai vendo, geminiana e tal. Mas essa coisa de falar assim é totalmente escorpiana, né? Então, o escorpião é essa força de transmutar, mas até entender que transmuta pela linha do seu sentir, que sente tanto para poder transmutar, demora, né? É um processo difícil. E a gente não transmuta sozinho, né? A gente não pega uma dor abissal, uma tristeza absurda e simplesmente transmuta tudo, né? A gente transmuta com a ajuda da luz. Então, o escorpião tem dentro de si um chamado para se conectar com a luz. Só que demora. Nem para todo escorpiano isso é fácil, né? Apesar de ser muito cortante, né? Ser muito, né? Exercer essa força de profundidade. Então, não se importar de cortar as coisas, do tipo, vamos cortar logo que não tá dando certo pra gente transformar, pra gente renascer nisso aqui, porque isso aqui já não tá dando mais certo, né? Escorpião não tem muitos problemas em relação a isso. Não quer dizer que não vá sofrer, né? Sofre, mas não tem problemas em relação a isso. Então, apesar de ter essa energia desde sempre dentro de si, né? Quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e meio do céu escorpião, são pessoas que têm essa energia muito forte dentro de si. Mas tem um lugar que precisa se conectar com a luz, porque não vai conseguir transmutar se não tiver conectado com a luz, né? Então, é uma lição de vida que o escorpião tem que aprender. E muitas vezes é difícil, porque quando a gente mergulha muito nesse lugar de sentimentos, algumas vezes esses sentimentos fazem a gente olhar para a sombra, né? A gente vai para o fundo do poço, a gente só consegue ver o início do poço se a gente olha para a luz, né? Só que ali no fundo do poço só tem sombra. Então nenhum signo desce tão baixo quanto o escorpião para tentar ajudar, para tentar transmutar, mas tem isso, desce pela força das próprias emoções, então nem sempre é fácil de lidar, né? Extremamente profundo, tem um lado muito cortante, né? Do tipo, e aí, qual vai ser? Vamos resolver logo essa parada aqui, porque já tá irritando. Escorpião não é calminho, né? É intrusivo, né? É quieto, porque sabe que é lava vulcânica, né? Dentro de si, por mais até que não faça todas essas decodificações, que parte dessas decodificações que eu estou fazendo para vocês é gêmeos, tá? Mas é lava vulcânica. Desde pequenininho entende que se botar para fora toda a energia que tem, lava vulcânica. Então, normalmente fica mais quieto, né? Não não são essas pessoas, né? De kikiki, de né, chegar falando com todo mundo. Mas tem essa força de transmutar muito grande, tem uma força de sentir os outros de uma forma muito intensa, é extremamente profundo, tem uma intuição bizarra, né? A intuição de escorpião é um negócio muito, muito bizarro mesmo, né? Desde sempre. Eu tenho... Qualquer dia eu venho aqui contar algumas coisas do meu lado escorpião pra vocês. Já contei algumas, tem os vídeos aí. Mas é isso, sim. É um momento pra gente de se aprofundar na gente, de trabalhar nosso autoconhecimento, né? De entender nossa luz e nossa sombra. Por quê? Porque vem escorpião para depois a gente renascer em Sagitário. Sagitário é filho de Júpiter, né? Então que a gente faça a lição de casa
de se olhar, de se enxergar, de se entender, de se autotransformar, de mudar aquilo que a gente precisa mudar, que a gente entenda que a gente não é alecrim dourado do deserto, a gente está na Terra, na terceira dimensão, então assim, a gente tem muito que evoluir ainda. Então se a gente se olhar com essa humildade, né, nessa busca pela luz, nessa busca pelo caminho da espiritualidade, a coisa tende a ficar mais fácil. Não é um mês muito fácil, sendo bem sincera, né, mês de Escorpião é um mês de profundezas, mas é isso, vem essa força muito grande de transformar o que precisa ser transformado, olhar o que precisa ser olhado, trabalhar o autoconhecimento e descobrir muitas vezes que dentro da gente tem força, potência, luz que a gente nem conhece. Então, é um excelente momento para fazer isso. E é um momento também para jogar luz no outro. Que às vezes você tá super de boa aí com o seu autoconhecimento. Tô de boa, não tô precisando fazer nenhuma reforma gigantesca, né? A reforma íntima é sempre importante, mas nada muito gigantesco. Mas o outro não. Então eu não preciso, né, chicotear o outro. Eu posso simplesmente iluminar para que o outro consiga fazer a reforma dele, tá? Então eu desejo que Plutão / Marte sejam bonzinhos e condescendentes com a gente, que a gente faça a lição de casa de se autotransformar corajosamente, que a gente mergulhe no que a gente precisa mergulhar de verdade, que a gente busque e conecte-se com a luz, porque é a luz que mostra o nosso fundo do poço, né? A luz que mostra lá onde está a nossa lava vulcânica, e que a gente consiga efetivamente transmutar o que precisa ser transmutado, tá bom? Eu volto para falar de alguma outra coisa que esteja aqui, mexendo aqui ou aqui. Ah, a lua também tá em Escorpião, então abre teu olho aí, porque é um momento de profundezas. Já já ela sai, mas ela nesse momento ela está, tá bom? Beijo, até a próxima.